começa o programa falando da nossa saúde. E sempre que a gente pensa em saúde, a nossa produção toda tem a mesma preocupação. Pensar em todos os detalhes, nas doenças mais frequentes, naquelas que acometem grande parte da população. E a gente sabe que tem muita gente hoje, principalmente quando já chega na terceira idade, preocupado com AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como derrame. E, infelizmente, é uma das principais causas de morte, de sequelas no mundo e no Brasil. A doença cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas ao redor do mundo todo a cada ano. É um número muito grande, gente. Dessas 6 milhões, morrem. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, recomenda a adoção de medidas urgentes para prevenção e tratamento da doença. Então, a gente quer te alertar agora para fazer essa prevenção de forma séria e entender melhor o que é o AVC. E a gente convidou o neurologista Dr. Leandro Teles, que é sempre tão prestativo e tem nos ajudado a entender muitos aspectos da nossa saúde. Obrigada, Dr. Leandro Teles, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sabe que eu gosto muito de te receber, né? Vamos sentar ali um pouquinho? Vamos. E aí a gente já conversa. Estou aqui com o meu iPad, celular. Se você quiser participar do programa, do mesmo jeito, lá no nosso site, redevida.com.br/Vida Melhor, pode mandar a sua pergunta, a sua colocação, que aí o Dr. Leandro Teles vai ter a oportunidade de responder já já, tá certo? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ótimo dia para você. Eu que agradeço, o tema é excelente. Agora, pra gente começar a entrar no assunto, o que é o AVC? Primeira coisa, uma doença comum, potencialmente grave. Quem não acompanhou aí essa semana o susto do cantor Gian, da dupla Gian e Giovanni, tomou um susto, foi internado com uma suspeita de um acidente vascular cerebral. Uma doença importantíssima, né? A principal causa de morte no Brasil é o AVC. Uma a cada 6 pessoas vai ter um AVC durante a vida. Um AVC a cada 5 minutos ocorre no Brasil. Então é uma doença potencialmente grave e que não acontece do além, né? Ela é fruto de uma série de fatores de risco que podem ser gerenciados. O AVC é acidente vascular de vaso cerebral. Acontece na cabeça, no cérebro, em qualquer das suas porções. Basicamente temos 2 tipos. O tipo isquêmico e o tipo hemorrágico. Isquêmico é quando você entope uma artéria. Então nada vive sem sangue, sem receber sangue, nutrientes, oxigênio. Se você interromper o aporte de sangue para uma região do cérebro, essa região ela vai paralisar e se você não devolver o sangue rapidamente, ela vai morrer e a pessoa vai ter uma sequela de acordo com a localização e o tamanho. Então isquemia, falta de sangue. Igual tem o infarto do coração, também tem esses infartos, esse AVC no cérebro. 80% é isquêmico, falta sangue, priva o sangue, tem trombos, lesões. A outra parte, 20%, é hemorrágico, é quando um vaso se rompe e aí o sangue ele extravasa e acaba também parando a função daquela região atingida. Agora, você disse que é uma doença frequente, que mata muita gente no Brasil, a principal causa de morte no Brasil, mas que existem algumas medidas para a gente fazer a prevenção e evitá-la, né? Quais são essas medidas? Existem inúmeras medidas, então não acontece do nada, né? Tem fatores de risco que são não modificáveis e tem aqueles que são modificáveis. O que não é modificável, que é fator de risco? Não modificável, por exemplo, genética. Se você tem familiares com AVC, o seu risco de ter um AVC é um pouco maior. Já tem que se cuidar mais. Não dá pra gente nascer de novo ou mudar de família de código genético. Então esse é um fator não modificável. Outro fator não modificável é a idade, Cláudia. Ninguém consegue ficar mais jovem, né? Então a população ela vai envelhecer. E acima dos 50, 60 anos, o risco do AVC é maior. Quanto mais velho, maior o risco. Agora, acontece também em jovens e adolescentes e até em crianças. Mas ele é mais frequente acima dos 50 anos. Fator não modificável. O sexo. Ninguém consegue trocar de sexo. Então o homem antes dos 50 anos tem um risco de doenças tipo infarto e AVC. Mulher também tem mais problemas de coagulação, reumatológico, uso anticoncepcional. Então sexo, idade e genética são exemplos de fatores de risco que você não muda. Agora tem um monte que você muda. Sedentarismo, atividade física, controle de tabagismo e álcool, drogas como cocaína, crack, que levam ao risco maior de AVC, controle de peso, obesidade, controle de doenças clínicas como pressão alta, diabetes, colesterol alto, doenças do coração. Tudo isso pode fazer com que o seu cérebro um dia sofra de um AVC. Porque ou há um acúmulo de gordura nesses vasos durante muitos anos e uma hora o vaso fecha, como se fosse um encanamento da sua casa que estivesse sujo, sem manutenção, né? Ou você pode ter um trombo, por exemplo, no coração, que se despreenda e vá lá ocluir um vaso lá em cima. Então, cuidar da saúde. O melhor AVC é aquele que não aconteceu. Então, você tem que
consultar o médico, fazer check-up após os 40 anos, né? Não se matar de trabalhar e esquecer de fazer sua atividade física, buscar o controle do estresse no dia a dia, né? Buscando coisas que você gosta, atividades de lazer, parar de fumar, parar de beber, comer adequadamente, tudo isso está na sua mão. Perfeito. E a gente às vezes não leva a sério, né? Na verdade a gente brinca muito com a saúde, todos nós, né? E a gente só vai parar para prestar atenção quando a gente perde essa saúde. E aí é sempre com muita lástima, com muito pesar. O que a gente quer é te alertar. E quando a gente fala assim de ganhar tempo para você fazer sua atividade física, tem gente que até tem tempo e não faz por falta de disciplina. A gente tem que se disciplinar. Do mesmo jeito que a gente cuida de um carro e a gente coloca óleo, a gente coloca combustível, a gente tem que olhar para o nosso corpo e realmente suprir ele com as necessidades que ele precisa. Às vezes a gente come e nem lembra que está ali para colocar um combustível. A gente está só pensando no prazer, né? E come tudo errado e come um monte de tranqueira, não é? Come correndo, come quantidade equivocada, faz péssimas escolhas. É que então, todos às nós vezes, fazemos, né? E a gente gosta, né? Cai nessas eu acho que tentações. assim, lógico, sem exageros, eu acho que dá para você ter uma certa flexibilidade na alimentação. Agora, a gente não pode ir atrás só do prazer momentâneo naquela hora. A gente tem que entender que, obviamente, a nossa saúde está na nossa mão. A gente recebe o corpo e a gente precisa se dedicar. Precisa investir tempo, às vezes dinheiro, às vezes precisa abdicar de outras coisas. Não tem jeito. Você precisa cuidar de peso, da atividade, da alimentação e a questão do vício também. Às vezes a gente vai minando a saúde e esquece que a gente não é eterno, nem é o super-homem. Uma hora a saúde vai cobrar seu preço. Tem doenças, Cláudia, que vai dando sinais, né? Olha, tá indo mal, tá indo mal. Dá tempo do cara ainda... O AVC não é uma dessas. O AVC ele acontece em 1 segundo. Num belo momento o vaso fecha, a região do cérebro pode morrer e a pessoa pode ter que passar 20, 30, 40 anos sem mexer um lado do corpo, ou sem se comunicar, ou sem enxergar adequadamente. Então o AVC é traiçoeira, como o infarto do coração também é. Não é uma doença que vai te dar um sinal. Ela vai simplesmente acontecer. Tem que reconhecer rapidamente e tratar. Mas a gente está falando com muita gente que não teve AVC. Então a gente tem que, antes que ele ocorra, já perceber que a gente está nesse grupo de risco, né? O infarto, quando a pessoa sente que está infartando, ela precisa de socorro imediato. E quando a gente percebe que tem alguém infartando, a gente precisa socorrer imediatamente, que é levar para um pronto-socorro. O AVC, tem algum cuidado que a gente tem que tomar a hora que a gente percebe que a pessoa pode estar tendo um AVC? A primeira coisa é o famoso desconfiômetro, vai. Você precisa identificar o AVC. E como é que ele se manifesta? Então o AVC, ele pode acontecer em qualquer região do cérebro, então qualquer sintoma neurológico que acontece de repente, é um AVC até que se prove o contrário. Por exemplo? Por exemplo, você está aqui na minha frente, de repente o lado fica pesado, um lado do corpo. Por exemplo, sua boca entorta um pouquinho. Então você está com uma dificuldade de articular palavras, ou dificuldade de enxergar. Então, ou você fica de repente confusa. Você chega em casa e encontra a sua avó, seu pai, sua irmã, confusa. Nossa, está meio confusa, atrapalhada, estava tão bem agora há pouco. Então, qualquer sintoma neurológico de instalação aguda pode ser um AVC. Então essa pessoa tem que ser conduzida imediatamente ao hospital. Erros comuns. Vamos esperar ver se passa. Toma uma aguinha, ver se passa. Calma lá. Vê se passa uma falta de força, uma boca torta, um olho desviado. Não. Tem que correr para o hospital. Porque mesmo que passe, não quer dizer que aquilo não volte a acontecer mais tarde. Agora, esse socorro imediato, ele pode interferir na sequela ou na vida dessa pessoa que está tendo AVC? Pode interferir. Porque no caso do AVC isquêmico, se o paciente chegar no hospital, conseguir realizar uma tomografia ou uma ressonância e ser avaliado em até 3 horas, em alguns casos 4 horas e meia, o médico pode tentar heroicamente, agudamente, medicamentos que levem o sangue de volta. Então aquela região paralisa, o médico pode tentar recanalizar. Então é fundamental que eles cheguem no hospital rápido. Então, primeira coisa, não espera passar. Outra coisa, não dá remédio por conta própria para o paciente. É muito comum, eu acho que é um AVC, vou dar, eles dão muito, por exemplo, o ácido acetil salicílico para afinar o sangue, porque funciona às vezes para infarto. Para AVC você não deve fazer isso. Não dá o comprimido, porque você não sabe se é hemorragia ou se é isquemia. Se é hemorragia, piora. Deixa que o médico escolha. Outra coisa comum, erro comum, Cláudia. O cara vai lá, mede a pressão está alta. E aí o paciente, o acompanhante, para ajudar, abaixa a pressão do paciente. Outro erro. Mesmo que a pressão estiver alta, o ideal é que um médico decida. Porque no AVC, às vezes a pressão está alta para o sangue chegar naquela região que está faltando sangue. Então quem vai definir é o médico da ambulância ou o médico do hospital, se aquele nível deve ser ou não mexido. Então,
não dê nenhum comprimido, nem o famoso AAS, ácido acetil salicílico, nem remédios para pressão. Você deve pegar o paciente e conduzir para um hospital. Qualquer hospital? Não. Paciente com sintoma neurológico tem que ir para um hospital grande. Não tem que levar no hospital pequeno. Tem que levar no hospital que tem tomografia, que tem especialista, que tem UTI. Senão você perde mais. Então, se está numa cidade pequena e tem lá só um postinho de saúde, o ideal é nem parar no postinho de saúde, já é rapar fora do hospital maior. Depende muito como é que funciona. O ideal é chamar o resgate e a equipe de resgate vai ter a noção e o bom senso para onde levar. Pode ser que a equipe do resgate fale assim, nossa, eu acho que é um AVC, então eu já vou levar para um hospital com condições de receber um AVC. Senão você perde tempo, né? Passa num médico, liga para o clínico. Não, vai ligando para o médico do paciente, pega uma receitinha com os remédios que ele toma, né? Leva uma testemunha que viu a última hora que esse paciente foi visto bem e tocar para um hospital grande. Né? O ideal até é que quem faça isso seja o resgate. Por quê? Mesmo que o resgate demore um pouquinho, o seu carro já está pronto. Depois ele consegue mais rápido, Primeiro né? que ele consegue correr, passa em farol vermelho, pode estourar o limite de velocidade. Segundo que o médico já está lá, já resolvendo. vai medicando. Então, na verdade, o médico já está, já sabe o que fazer, já sabe para onde ir. Às vezes você chega com o seu carro no hospital grande e ele não consegue nem entrar. O resgate já consegue fazer. Vai direto. Ele já vai ligar, já vê se tem vaga de UTI. Então, o melhor é chamar o resgate. E aí, tempo é cérebro. A gente brinca que tempo é cérebro. Só brinca que tempo é dinheiro, né? O paciente teve um AVC, começa a correr um cronômetro. Eu preciso devolver o sangue para aquela área. Se for um sangramento, eu preciso saber o que fazer. Então, o paciente teve um infarto ou um AVC, ele começa a correr um cronômetro e ele tem que chegar rápido no atendimento especializado. Perfeito. Como é bom a gente falar sobre tudo isso, né? E é bom você já ter tudo isso na sua cabeça. Porque na hora do aperto, você não é diferente de mim, a gente fica meio atrapalhado, porque a gente fica nervoso, né? E acaba esquecendo. Então, lembra agora, repete pra você todas essas atitudes que você tem que tomar na hora que você acha que é o seu paizinho, sua mãe, seu esposo, tá tendo um AVC, tá bom? Pra você tomar a atitude correta. Agora, eu quero entender um pouquinho sobre essa ação desse acidente vascular no cérebro, porque a gente sabe que pode afetar partes diferentes, né? Às vezes é a visão, às vezes é a parte motora, às vezes é a parte cognitiva. Por quê? É em lugares diferentes do cérebro que isso pode acontecer? Então, a gente tem uma imagem, que a gente podia colocar a primeira imagem, onde a gente mostra o cérebro e toda a rede de vasos que leva sangue para o cérebro, né? Olha lá, a gente percebe que é uma ramificação, parece uma árvore, né? Então, na verdade, você tem o sangue subindo pelas carótidas, pelas artérias vertebrais. Então, olha lá, e a gente colocou depois ali em close o que acontece dentro de uma das artérias. Você tem uma oclusão daquela artéria e uma região específica do cérebro fica sem sangue. Às vezes, essa região ela é muito importante, às vezes nem tanto. Tanto que existem AVCs mais leves e AVCs mais graves. Existe, inclusive, Cláudia, AVCs que a pessoa nem percebe que aconteceu. Vai fazer um exame e o médico fala, nossa, você teve um AVC antigo. Porque é uma área que a gente chama de pouco eloquente ou pouco importante. Agora, se deu azar da oclusão acontecer bem no raminho que pega no galho da árvore, de uma região ressaltada pela movimentação, ou pela visão, ou pela fala, por exemplo, a área da fala fica no hemisfério esquerdo, geralmente, a maioria das pessoas é destra, mexe com o lado direito. Então, se acontecer na área esquerda, na região da fala, às vezes uma lesão pequena, do tamanho de uma azeitona, ou de um pêssego, sei lá, pode fazer a pessoa não se comunicar nunca mais na vida. Às vezes a mesma lesão na região frontal, lá na frente, pode não dar sequela nenhuma. Né? Às vezes uma lesão do tamanho de uma ervilha no tronco cerebral, naquela região da base do cérebro, pode colocar o paciente em coma. Então isso é um pouco aleatório, depende de aonde o trombo acontece, aonde a gordura se acumulou, ou aonde aquele trombo que saiu do coração ou das carótidas, aonde ele foi se alojar, né? Então é muito complicado. No caso do AVC ainda é um pouquinho pior, porque parece que o sangue ele vai mais para aquelas regiões que estão mais ativas. É uma coisa meio óbvia, né? O sangue ele se direciona mais, então o risco das lesões acontecerem em áreas importantes ele é alto. Passa a próxima imagem para a gente, a segunda imagem. Então nessa primeira imagem a gente mostrou claramente um AVC isquêmico. Ó, a segunda imagem mostra um sangramento, um AVC hemorrágico. Olha como aquela manchinha vermelha é um desenho, uma ilustração de um sangramento, um vasinho que se rompeu, aí o sangue extravasa. Pode passar a próxima.
E aí, nesse caso, esse caso é pior do que o isquêmico? Não necessariamente é pior. O AVC hemorrágico isquêmico depende do tamanho. Ali, Cláudia, olha aí, essa imagem é uma imagem que até o pessoal de casa vai entender, até o leigo entende. Do lado de cá, do lado esquerdo da tela, a gente tem um AVC isquêmico. Olha como tem uma grande mancha preta dentro do cérebro. Um vaso se ocluiu, no caso foi um vaso bem grande, provavelmente a carótida ou a artéria cerebral média, que são vasos grandes, e toda aquela região do cérebro que está pela seta, né? Agora com aquele círculozinho azul, toda essa região ela sofre, né? Ela paralisa e o paciente vai ter uma dificuldade imediata. Quase ali, olha, quase metade do cérebro foi comprometido. Ali é um AVC super grave. Aí tem uma sequela grave. Ali, provavelmente, este AVC é um AVC que a gente chama sequela grave, né? Pode ver que até tem um inchaço. Se você perceber, no meio do cérebro está meio empurrado, né? Parece que está empurrando o outro lado. Então, olha como ali é um AVC isquêmico bem grande, né? É um AVC que a gente chama de AVC hemisférico. Pega quase metade do hemisfério. Agora, do lado direito, a gente tem um exemplo real, que é uma tomografia, tá, do cérebro, de um AVC hemorrágico. Olha como é fácil de você identificar. Um lado fica uma mancha preta, no outro é uma mancha branca, né? O sangue extravasou lá, e aí você tem uma espécie de um lago, né? Um lago de sangue que vai também fazer aquela região parar de funcionar. Lógico que depois de um tempo esse sangue vai ser reabsorvido, mas pode ficar uma sequela. Olha como ali está bem claro como a tomografia de crânio é um exame importante. Os dois pacientes, qual vai ser a queixa? Nossa, de repente parou um lado do meu corpo. De repente ele ficou torto, passou a não sentir. E o médico não tem como saber de antemão se é sangramento ou se é isquemia. A tomografia consegue mostrar claramente uma coisa ou outra. E o tratamento é diferente. Num houve um coágulo. Eu preciso afinar o sangue. No outro houve um sangramento. Eu não posso afinar o sangue, senão sangra mais. Vai sangrar mais. É 8 ou 80. Por isso é tão importante você reconhecer e não medicar sem saber o que está acontecendo. Doutor, essas sequelas são reversíveis? Às vezes são. Na verdade, o AVC ele se instala e aí você começa a ter uma melhora. Pelo medicamento, né? Pode até ter uma recuperação total. Depende se você pegou em cheio aquela área ou se você pegou de forma periférica. Por quê? No AVC, quando ele está instalado, alguns neurônios morrem. Mas existem uns neurônios da periferia que eles só desligam. Depois de um tempo, eles voltam a funcionar. E os neurônios também eles se ajudam. Eles percebem que uma área não está funcionando e eles começam também a cooperar, a assumir outras funções. Então o AVC, ele depois vai passar por uma fase de reabilitação. Fisioterapia, foroterapia, o próprio tempo. Então é muito comum no começo a pessoa estar mais paralisada, ter uma dificuldade maior. Com o tempo, ela começa a melhorar, melhorar, melhorar e pode ter uma melhora que seja total, 100%, ou parcial. Então, geralmente, no dia do evento, nos primeiros dias, nos primeiros 5, 7 dias, que é o tempo do inchaço, do edema, parece que o leão ele é mais bravo. De repente, você começa a fisioterapia, a reabilitação e começa a abrandar. E é fundamental entender os motivos que levaram ao primeiro evento, para evitar que ocorra o segundo ou o terceiro evento. Então, você vai ter que, depois do AVC, recuperar da sequela o máximo possível. Aquilo que não for recuperável, tentar driblar para você manter a funcionalidade, né? Para você poder manter a independência. Alguns casos isso é possível, outros não é possível. E o mais importante é entender o que causou e aonde você pode intervir para evitar um segundo evento. Agora, é legal quando a gente observa essa imagem do cérebro e percebe que esse AVC pode acontecer em lugares diferentes, isso afeta campos diferentes, né? Como eu te falei, o campo motor, às vezes é o campo cognitivo. Para a gente entender que a pessoa, às vezes, ela está com problema na fala, mas não significa que ela está com algum problema na mente, que ela não está entendendo bem as coisas e que ela perdeu a sua capacidade de raciocinar e de trabalhar. E é legal a gente que não tem ou não teve um AVC, mas que às vezes tem a oportunidade de lidar com alguém que teve, a gente também não ter preconceito. Até mesmo se você tem a oportunidade de contratar alguém que teve um AVC, e aí a pessoa não fala bem mais, ela perdeu a facilidade na fala. Mas não significa que ela perdeu a capacidade de pensar, de raciocinar. As pessoas continuam sendo atuantes, podem ser atuantes em alguns casos, né? Sem dúvida. Isso que você falou, Cláudia, está absolutamente perfeito. E se tem que ficar um recado no ar, é esse que você falou. Então, não é porque a pessoa fala com um pouco de dificuldade, tem a fala um pouco arrastada, que a cognição está alterada, que a parte intelectual está alterada. Quase sempre não está. Às vezes você vê alguém com AVC, a boca um pouco torta, ou o olho desalinhado, e aí você julga, né? Nossa, essa pessoa não tem muita condição. Errado.
Às vezes o problema é só motor, mas a parte intelectual está normal, se não tiver melhor. Pessoas que são contratadas pós-AVC são excelentes funcionários, praticamente não faltam, porque eles também sabem que precisam de oportunidade e que querem se reengajar. É ótimo quando a gente no consultório vê um paciente passar por um AVC e depois voltar ao trabalho, voltar a gerenciar a família. Aí ele parou de fumar ou descobriu uma doença cardíaca que ele nem sabia que tinha. Às vezes o AVC não só tira, mas ele também traz uma mudança, ele traz um susto na vida da pessoa que a torna uma pessoa às vezes até melhor, né? Só queria mostrar uma imagem, que a gente fez também, colocou uma imagem dos sinais para a pessoa identificar um AVC, né? Tá, isso é importantíssimo, então, olha lá, vamos ver. que é bem facinho ali, né? Então a pessoa pode olhar para o rosto da pessoa. Então é muito simples. Eu acho que a pessoa teve um AVC, é só pedir assim, ó, me dá um sorriso, né? A pessoa vai dar um sorriso e se você perceber uma assimetria, opa, pode ser que aconteceu alguma isquemia ali, né? Pode ser outras coisas, mas eu acho que pecar pelo excesso é melhor. Leva no médico, o médico define. A segunda imagenzinha nossa lá, se a pessoa tem dificuldade de fala, nossa, tá falando muito embolado, ou não tá entendendo o que eu tô falando, basta fazer uma pergunta, né? Qual é o seu nome, que dia é hoje, onde você está. Se a pessoa mostrar dificuldade de compreender ou de produzir a fala, opa. Outra coisa ali, o terceiro boneco, né? Pedir pra pessoa levantar os dois braços. Ergue os dois braços. Se você perceber que tem um braço que não tá levantando ou que tá oscilando, que é sinal que a pessoa tem uma fraqueza de um lado do corpo. Corre para o hospital, né? E ali tem outros, tontura que acontece de repente, dor de cabeça que acontece de repente, é muito forte, que aparece de um segundo para o outro. O AVC, ele não vem assim, ele acontece naquele momento. É que a pessoa assim, eu tenho dor de cabeça há 10 anos, sabe que é um AVC? Estou tendo AVC. Não. Então não é um quadro crônico, é um quadro agudo emergencial. Acontece. Ou quadro de confusão. Isso é muito comum em idoso. Ficou confuso, né? E aí é melhor levar para o hospital para ver o que está acontecendo. Pode ser um AVC, pode ser outra coisa, mas confusão mental e sintoma neurológico nunca é tranquilo. Se alguém me liga e fala, Leandro, um parente meu estava tão bem, de repente ficou estranho. Eu falo, opa, ficou estranho não, vai. Não é igual se você tem uma dorzinha, uma febre, uma dor de garganta. Neurologia tem que correr. Por quê? Porque define quem você é. E o cérebro ele não tem o poder de recuperação que o fígado tem. Não. Ele faz pouca, ele se regenera pouco, principalmente em adultos. Então, qualquer sintoma merece, sim, uma atenção toda especial. Perfeito. A gente tem mais com o Dr. Leandro Teles, mas eu quero a sua participação. Você vai entrar no site, que é o www.redvida.com.br/Vida Melhor e mandar agora a sua pergunta, tá? Não fique receoso. Será que eu participo? Participe. Você está com um especialista excelente, um neurologista maravilhoso, aqui prontinho para te ajudar a entender melhor a sua saúde e a saúde do seu corpo. E a gente precisa tanto, né? Eu fico vendo, a gente vai evoluindo em algumas coisas, mas a nossa saúde ainda é muito precária perto da necessidade do nosso povo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu voltei ontem do Ceará e aí a gente vê, passa pelas cidades pequenas, pelas cidades do interior do Nordeste, como o povo está carente de bons médicos e bons profissionais. Sem dúvida. Então é a sua chance agora de ouvir um especialista que está aqui para te ajudar, tá bom? Tem muitas perguntas já e eu estou feliz com a participação do nosso povo. E eu já vou fazer a primeira, daqui a pouco a gente vai compartilhar o depoimento de alguém que passou pelo drama do AVC. Mas aqui, olha, a primeira pergunta, ela é relacionada à pressão. É da Eucine Cuba Pinto, ela é de São Bernardo do Campo. Ela diz, tomo remédio de pressão 5 vezes ao dia. Quero saber se a pressão alta já vem de família ou não. Quase sempre sim. Então, a pergunta é excelente, né? A pressão alta é um fator de risco para tanto AVC hemorrágico como AVC isquêmico. E a pressão alta tem o tipo essencial, que é o mais comum. Existe sim uma forte carga genética, mas também de hábitos. Então tem que perder peso, diminuir o sal, né? E realmente seguir a medicação conforme o clínico ou o médico cardiologista. Perfeito. Tem outras perguntas, mas eu quero compartilhar antes o depoimento da nossa telespectadora Cidinha, que teve um AVC isquêmico e descobriu por acaso e contou pra gente como é que isso tudo aconteceu. Vamos ver. Está fazendo já 3 anos que eu tive o AVC e foi difícil para eu entender o que estava acontecendo comigo, né? Porque a gente sente que está tudo muito estranho, mas você não sabe definir o que é, se é uma tontura. Então, eu passei assim durante algum tempo. E as pessoas, 2, 3 pessoas que me ligaram durante esse tempo,
entenderam que a minha voz estava diferente. Eu estava falando meio atrapalhado, né? Assim, então, e as duas me perguntaram, por que você está falando assim? E eu sem entender direito, porque eu mesma não percebia. Eu só sentia que algo estava ocorrendo, né? Mas não dava para eu definir o que era. Levou mais ou menos umas 2 horas entre o início dessa confusão que eu estava sentindo até eu chegar no hospital. E daí por diante foi o atendimento mesmo médico, né? Fiquei uma noite na UTI e no dia seguinte eu já estava melhor, né? Os sintomas estavam desaparecendo. Eu estava com os meus exames médicos todos em dia, né? Exames de sangue, eu não tinha colesterol alto, eu não tenho pressão alta, quer dizer, eu não tinha nada que pudesse dizer que eu ia ter um AVC. Mas eu acho que pode, como o médico falou, também pode ser genético, né? Então, tem alguns fatores. Tem um sobrinho que teve o AVC também. A gente assusta. Mas, felizmente, foi leve, né? E não deixou graves consequências. Eu acho que poderia ter sido fatal, né? E hoje, eu acho que as pessoas estão mais esclarecidas sobre esse problema, né? Quanto ao atendimento que tem que ser rápido, sentiu alguma tontura, algum desses sintomas, né? É correr para o hospital, mais perto e pronto. Muito bacana a gente compartilhar o depoimento da Cidinha e lembrar de novo daquele toque que eu mesma dei aqui, estava falando para o doutor Leandro Teles. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pré-julgamentos, com a nossa tendência a preconceito, né? Eu conheci outro dia um garçom, estava contando para o doutor Leandro, que todo mundo na festa achava que ele estava alcoolizado. E, na verdade, ele tinha tido um AVC, então ele falava com muita dificuldade, mas ele trabalhava muito bem, com uma presteza muito grande. Isso é muito bacana da gente prestar atenção. Isso é fundamental, é o erro de julgamento. Então, por exemplo, lesões, só para dar um exemplo bem claro, lesões no cerebelo, que é uma área do cérebro, deixa a pessoa com uma incoordenação. Eu tenho inúmeros pacientes que parecem que estão sempre alcoolizados e, na verdade, estão perfeitos. Ou, às vezes, por alguma coisa na face, por algum trejeito, você julga a questão emocional ou intelectual de alguém. Então, em neurologia, isso é muito verdade, né? Às vezes a gente julga e acaba não dando o direito da pessoa mostrar sua competência. Perfeito. A Simone Rocha Correia, ela é do Rio Grande, ela diz: doutor, tenho 53 anos. Após uma queda no trabalho, em uma escada onde caí sentada, descobri uma MAVE cerebral no lobo occipital. Fiz uma embolização e ocorreu um AVC hemorrágico na hora da cirurgia e fiquei com sequelas de visão. Gostaria de saber se a queda ajudou a ativar o problema da MAVE e ocorrer o AVC. Simone Rocha Correia. É difícil saber o caso específico dela, só para explicar para o povo. Então, a MAVE é uma sigla, né? MAV, malformação arteriovenosa, uma coisa que geralmente nasce com a pessoa, é um emaranhado de vasos anômalos, a pessoa tem, não percebe nada, mas isso aumenta o risco, sim, de um sangramento, que pode acontecer numa queda, num trauma. E não sei se sangrou ou não, porque a gente não tem claramente essa história dela, mas ela fez uma imagem, uma tomografia, uma ressonância e foi vista a MAVE. No procedimento para tentar tratar a MAVE, fechar, aí houve um sangramento. Isso pode acontecer, é uma eventualidade, mas MAVE é isso, malformação... Então, aquela pergunta se a queda ajudou a ativar o problema da MAVE e ocorrer o AVC? Não dá para saber sim. Se ela caiu e já teve a sequela visual, mas pelo que eu entendi não foi isso. Ela caiu, fez uma imagem, não tinha nada, identificou a MAVE,
foi para a cirurgia da MAVE, pós a cirurgia da MAVE ela sangrou. Me pareceu, assim, só por esse texto, de que ela fez uma embolia de uma MAVE que não tinha nenhum sintoma, e está correto fazer mesmo, dependendo do tipo de MAVE. E aí houve, na verdade, parece que um AVC posterior a esta embolia. Eu acho que o trauma talvez tenha ajudado no diagnóstico da MAVE, que estava quieta. Agora, para saber exatamente, o ideal era conversar com ela e ver o exame pós-queda, antes da embolia, para ver se tinha sangramento ou não. Mas só para o pessoal saber em casa, tanto o aneurisma cerebral quanto a MAVE são malformações vasculares que predispõem a um risco de sangramento. Então, a pessoa às vezes tem um aneurisma ou uma MAVE e isso pode aumentar o risco de ela ter um AVC hemorrágico. No caso, foi na região occipital, próximo da nuca, na região posterior, que é realmente a região da visão. Né? Então, aneurisma é uma coisa que convive com a gente, se a gente tem? Geralmente convive. Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, o fulano faleceu, o que foi? Aí teve um aneurisma cerebral. Eles provavelmente já tinham aneurisma. A maioria dos aneurismas grandes, fusiformes, nascem com a pessoa. E a pessoa carrega sem perceber. Ele não dá dor de cabeça, não dá nenhum sintoma. Ele só vai dar sintoma no momento que ele distende e rompe. Aí é um aneurisma, AVC. Aí é um AVC. Então ninguém morre por causa de um aneurisma, morre porque o aneurisma pode gerar um AVC. O aneurisma ele é uma fragilidade do vaso. É como se tivesse o vaso, o cano, e tivesse um abaulamento, tivesse um balãozinho, uma fragilidade. De repente a pressão aumentou, ou por uma eventualidade de vida, ou um estresse, ele rompe. E aí o sangue sai do vaso e cai, obviamente, no cérebro, ou em torno do cérebro. Então a pessoa ela não morre pelo AVC, ela morre do sangramento do AVC. E as pessoas podem ter um AVC e não ter sintomas. Se a pessoa tem história familiar, ou se a pessoa realmente tem sintomas de rompimento, aí tem que buscar um médico, sim. Ok. A Lenice Praia Lima, ela é de Manaus, ela diz: tive um AVC há 3 anos, fiquei com sequelas e gostaria de saber se o cérebro se regenera. Tenho lúpus, isso pode agravar? O lúpus é uma doença reumatológica que causa uma série de alterações, inclusive um pouco de aumento do risco de AVC. O lúpus pode aumentar o risco de trombose, ou seja, de coagulação exagerada do sangue. Outra coisa é a questão do tratamento do lúpus. Agora, o lúpus pode ter a ver com o AVC, sim ou não no caso dela, mas não tem a ver com a recuperação. Alguém com lúpus tem uma recuperação tão boa quanto alguém sem lúpus. E o AVC ele pode melhorar. E aí depende de há quanto tempo foi o AVC. Há 3 anos, no caso dela. Geralmente, nos primeiros 6 meses, a resposta é melhor, a evolução é maior. Depois, 1 ano, com 3 anos, o risco do quadro estar estável já é grande. Mesmo assim, ela pode fazer físio, fono, depende da sequela. Outra coisa importante, Cláudia, é a idade. Quanto mais novo, maior a chance do cérebro se regenerar. Por exemplo, a AVC que acontece em bebezinhos, às vezes o outro hemisfério toma aquela função. Às vezes a criancinha tem uma baita lesão grande e você vê ela andando, mexendo nos 2 lados. Então, criança surpreende muito na recuperação. Ok. A Ângela Maria do Rosário Teixeira, de Petrópolis, ela diz: tem uma dor na vista muito grande e o médico não consegue diagnosticar. Me mandou procurar um neurologista. Isso pode ter a ver com algum problema vascular cerebral? Eu acho que é pertinente a recomendação do seu médico. Então, se ela passou no oftalmologista, ele já olhou, não tem glaucoma, não tem nada no olho, não tem descolamento de retina, não tem nada ocular, eu acho que é fundamental que o neurologista veja. Por quê? Porque atrás do olho você tem o nervo óptico, né? Que pode inflamar, pode causar dor. Não sei se é o caso dela, mas acho que vale a pena sim, quando o especialista já acaba com a sua investigação. Mas não me parece nada relacionado com o AVC. Geralmente, quando você tem um AVC, você tem uma dificuldade geralmente que é em um olho só. Ou a perda de visão na metade superior de um olho, então você fecha o olho e fala assim, nossa, tá com uma dificuldade, ou a perda de visão de um olho inteiro, geralmente é abrupto, não causa dor, geralmente, ou quando o AVC pega a área da visão, a pessoa tem uma dificuldade de um lado, dos 2 olhos, mas só de um lado. Nossa, estou com uma dificuldade de enxergar no mundo à esquerda. Então, AVC pegando a parte posterior ou AVC pegando o vaso do olho. Não parece ser o caso dela, porque geralmente o AVC ele é indolor. O que ela está descrevendo é uma dor, mas eu acho pertinente passar no neuro sim. Perfeito. O Paulo Morena de Franca, ele diz: boa tarde, gostaria de perguntar para o Dr. Leandro sobre o AVC. Tenho pressão alta, tomo medicação, mas tomo cerveja diariamente. Isso é um risco para eu ter AVC ou a cerveja não interfere? Não, é um risco sim. A cerveja ela interfere, por exemplo, no controle da pressão arterial, no controle de peso. É uma coisa que tem um teor de álcool. Ele tem pressão alta, então não seria bom? No caso dele, não. No caso, a relação com o álcool depende de caso a caso. É óbvio que a gente gostaria que, populacionalmente, você vai falar assim, não, o álcool não faz bem à saúde. Agora, caso a caso, você pode até liberar pequenas doses.
ele está falando de um uso diário, né? Então, o uso diário de bebida alcoólica não é recomendado para ninguém, mais ainda para quem tem alguma tendência a problemas metabólicos, como pressão alta, colesterol alto, pode dar aquela famosa barriguinha que dificulta o controle da pressão, do colesterol e do diabetes. Então, o uso diário de cerveja não está recomendado para quem tem algum outro risco de doenças de vasos. Ele tem pressão alta, toma C? É um risco a mais, quer dizer, vai ter o álcool mais a pressão alta. A Gislaine Silva de Oliveira, de Governador Valadares, ela diz: sinto todos esses sintomas relacionados com AVC. Algumas vezes em que senti, fui a uma farmácia e medi minha pressão e ela estava um pouco alterada, mas não tomo medicamento para controlá-la, pois a mesma é normal. Mas, passando alguns minutos, a pressão voltou ao normal. Uma vez, falei ao médico e ele disse que isso pode ser emocional. Tenho 43 anos. Pode ser um sinal de AVC? É bom a gente lembrar de novo que esses sintomas, como o doutor Leandro falou, eles são repentinos, agudos, eles não vão permanecendo. Isso, eles são agudos, não é uma coisa crônica que vem e vai. Até existe o AIT, acidente químico transitório. A pessoa tem uma manifestação, melhora, mas raramente ele volta exatamente igual. No caso dela, ela tem uma coisa interessante, mede a pressão ou mede a pressão no momento que está mais tensa, mais preocupada, a pressão está alta. Mede quando está calma, a pressão está normal. A pressão arterial de qualquer pessoa, ela oscila. Se alguém me dá um chute no joelho agora, a dor vai aumentar a minha pressão. Se minha cabeça estiver doendo e medir a pressão, ela pode estar levemente aumentada. Então o médico, cardiologista, clínico, ele valoriza muito a pressão medida em condições ideais. Quando a pessoa está com a bexiga vazia, não tomou café, já está um pouquinho repousando. Se nessa condição ideal, sem estar emocionada, sem estar tensa, a pessoa tiver pressão alta, aí é um sinal maior de risco. Agora a pressão alta por emoção ou porque está preocupada, isso é absolutamente normal. Tem muita gente, Cláudia, que tem pressão alta quando vai no médico, né? Toda vez que eu tô no médico, ele mede, tá alto. Eu meço em casa, tá normal. A gente brinca que é a síndrome do jaleco branco, né? Então pode ser emocional. Esse caso pode ser emocional. E aí o médico, nesses casos, às vezes pede aquele mapa. Pede pra pessoa ficar com o aparelhinho o dia inteiro, 24 horas, e medir em casa, nos momentos de maior tranquilidade. E aí ele vai dizer se vai precisar ou não de medicamento. Perfeito. Pode ser emocional, sim. Olha, a Geni Luzia Peron de Souza, ela é aqui de São Paulo. Ela está preocupada com o seguinte: ela disse que era para ela ter colocado 3 stents e não conseguiu colocar nenhum. Gostaria de saber o que ela deve fazer porque ela está sem medicação e está sentindo dor. Então, eu preciso saber onde é o stent, né? O stent é uma mola que você coloca para abrir um vaso, né? Então, o stent, o mais comum é o cardíaco. Não sei se é isso que ela está falando, que ela está com dor no peito, vai colocar o stent no coração e não conseguiu. Então, às vezes não dá para colocar, porque às vezes é uma curva de uma artéria, depende da placa ou não. Existem outros stents que pode ser na aorta, quando a pessoa tem um aneurisma de aorta, e tem o stent da carótida, né? Agora, pelo que ela está falando, que ela falou em dor, imagino eu que seja alguma coisa cardíaca, devem ter 3 artérias coronarianas com problema e ela está com dor. Nesse caso, quando você não consegue colocar o stent, você tem que procurar um cardiologista clínico para ele medicar. Ele vai fazer o coração bater um pouco mais devagar, vai dar algum remédio para afinar um pouco o sangue, então é caso a caso, mas aí faltou a localização exata do stent. Então, dona Geni, procura o cardiologista e conversa com ele, tá bom? Não fique esperando, não. E não é bom a gente ficar esperando com dor em casa, não. Vai à luta, procura a solução aí para o seu problema. A Carliana de Ilhéus, ela diz: tem como a gente saber se está tendo um AVC isquêmico ou hemorrágico? Então, para definir entre uma coisa e outra, só a tomografia ou a ressonância. Porque seja sangramento, seja isquemia, seja falta de sangue, seja extravasamento de sangue, o sintoma é o mesmo, é a paralisação da função daquela região. Existem algumas dicas. Se a pessoa tiver uma pressão muito alta, e de repente teve um déficit com dor de cabeça, isso sugere um pouco mais hemorragia. Sugere, não quer dizer que seja. O AVC isquêmico geralmente ele não dói, né? Então assim, quem tem pressão muito alta, homem, meia idade, pressão muito alta, geralmente é o risco um pouco maior de AVC H. Se o cara tiver diabetes, fumo, colesterol alto, o risco é um pouquinho mais de isquemia. Mas não tem como garantir. Tem que ir para o hospital e é a tomografia que diz. A gente até mostrou rapidamente de novo a imagem, né? Olha lá, de um lado a tomografia mostrou houve uma isquemia, do outro lado ele mostrou houve um sangramento. Então a tomografia ela é fundamental para definir exatamente se sangrou ou se não sangrou. Por isso que nunca a gente medica antes da tomografia. A tomografia é um divisor de águas. Por isso que qualquer hospital que receba paciente com AVC tem que ter um tomógrafo. Então por isso que não é para você ir num posto de saúde e exigir um diagnóstico perfeito, tratamento de condução perfeita. O resgate foi chamado, reconheceu, ele já vai pular para um hospital que a gente chama de terciário, maior. É um hospital que tem UTI,
tem neurologista, tem neurocirurgião e tem tomógrafo. Perfeito. Bom, a gente conversou bastante sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Muitas dúvidas foram respondidas, esclarecidas aqui no programa, isso tudo ao vivo para todo o Brasil. E você também pode tirar as suas dúvidas. Dr. Leandro Teles é neurologista. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o problema mais recorrente na neurologia? Qual é a dúvida mais frequente, principalmente da turma que já está se aproximando da terceira idade ou está na terceira idade? Quando elas procuram um neurologista, qual é a queixa? Então, a gente tem muita queixa. Eu faço muito consultório, recebo muita queixa de memória, de cognição. Nossa, minha performance não é mais a mesma, né? Também recebo muito paciente, por exemplo, com tontura, muito comum. Nossa, eu tô meio desequilibrado, será que é normal da idade? Alteração de marcha, alteração de fala, dores de cabeça, tudo isso é pertinente ao médico neurologista. Então, o meu desafio para o próximo bloco é para você também, para o Dr. Leandro responder, pergunte o que você precisa saber para o neurologista. Legal. Sua memória está falhando, você está com problema de marcha, você está com confusão mental, você está sentindo algo diferente. É agora que você vai participar do programa. www.redevida.com.br/vida melhor. Dr. Leandro Teles, que é neurologista, vai nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso cérebro. Não perca, hein? A sua chance. Se você não tem a chance de ir até o consultório de um médico tão conceituado assim, você tem a chance de perguntar e no próximo bloco vai ouvir a resposta. Vida Melhor já está de volta hoje, nessa terça-feira. Bonita e bem bonita em todo o Brasil. Aliás, a beleza do dia quem faz é a gente, né? O sol tem que estar brilhando dentro do nosso coração. A gente está conversando sobre a nossa saúde para começar o programa com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. A gente começou falando sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. A gente entendeu o que é que acontece, um acidente na parte vascular mesmo, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. A principal causa de mortes no Brasil e que acomete muita gente. O número é muito grande, a gente sabe que em muitos casos, quando não acaba em óbito, tem sequelas. Essas sequelas precisam ser tratadas. Existe o tratamento com a fisioterapia, já aprendemos que durante os 6 primeiros meses é o ideal que seja feita essa fisioterapia. E o socorro e o atendimento rápido de quem está tendo um AVC tem que ser realmente muito eficiente. Não medique em casa, nada de achar que eu vou dar um AS para afinar o sangue, porque se for hemorrágico a situação complica. É chamar mesmo um resgate e deixar que vá para um pronto-socorro especializado. E não deve ser um hospital pequeno, deve ser um hospital grande que tenha tomógrafo para que todo esse rastreamento seja feito de forma impecável, não é isso, doutor Leandro? Perfeito, foi um belo resumo da nossa pauta, perfeito. É tudo que eu consegui decorar aqui. Esse é o recado que a gente queria deixar, foi ótimo. Mas tem mais um recado que eu quero recapitular também. Às vezes a gente, como ser humano, é preconceituoso. E muitas vezes a sequela de um derrame, de um AVC, é na parte da fala. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, ou fala com a boca torta, ou fala com um olhar desviado, e a gente acha que isso comprometeu a inteligência desse ser. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Então, abrir o nosso meio de trabalho para profissionais que já tenham passado por um AVC, aceitar esse ser com todo o carinho do mundo, porque, gente, as pessoas precisam dessa inserção depois que passam por uma doença como essa. E o doutor Leandro falou muito bem que às vezes voltam bem melhores do que antes, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Esse preconceito é absolutamente ridículo, sem razão de ser. A gente julga por um pedacinho, né? E a pessoa já morre de vergonha. Eu tenho muito paciente com AVC e a pessoa fica envergonhada, mas eu vou. E aí ela vai, não é acolhida, e isso vai levando a depressão, a isolamento social, e ele poderia ser muito bem reinserido socialmente, intelectualmente, profissionalmente. Perfeito. Em todos agora, aspectos. como o doutor Leandro é neurologista, agora a gente abre um espaço para perguntas gerais, tá? E eu tenho aqui já a pergunta da Luciana Silva Rangel, ela é de Serra, eu acho que é lá no Espírito Santo, né? Já fui à Serra no Espírito Santo. Ela diz, queria saber, na minha vida toda, não tinha pressão alta, após engravidar, no 4º mês, ao passar por um estresse, tinha médico nessa época. No mesmo dia que eu tive esse estresse, medi a pressão e ela deu alta. A médica mediu mais uma vez e ela estava alta de verdade. Então passou medicamento, mas acho que a minha pressão não é alta, foi só um caso isolado. Mas por estar grávida, ela não quis arriscar. O que o médico acha da atitude da minha médica?
Muito difícil julgar a atitude de médicos. Sem dúvida, ela tinha muito mais condições de resolver do que eu, né? Ela estava lá, teve que tomar conduta, então não tem como julgar a atitude da médica. Agora, a gestação, ela é uma situação de risco, onde você realmente pode ter doenças hipertensivas e específicas da gravidez. Além disso, você tem aspectos emocionais, hormonais. Então, o médico ele vai se valer de tudo isso para definir se dá ou não remédio. Depois, lógico, as coisas vão se acalmando, o emocional vai se ajeitando e a médica vai reavaliar a necessidade de manter ou não este medicamento. Então, é muito difícil dizer se houve acerto ou erro, mas a médica era especialista e julgou de acordo com o critério que ela tinha na hora por medicá-la. Perfeito. A Joana Dark Aleixo, ela é de Uberlândia. Ela pergunta, barulho ou zumbido na cabeça ou no ouvido pode ser algum problema neurológico? Já tratei com otorrino e cardiologista, não encontraram a causa. Zumbido é uma das coisas mais complicadas para a medicina, isso qualquer especialidade. Então, o zumbido, o tinnitus, ele acomete até 20%, 30% da população em alguma idade. Tem vários tipos, dos dois lados, de um lado só, zumbido que vem de fora do ouvido ou de dentro, zumbido que é o dia inteiro, então é fundamental que você procure ou otorrino, ou otoneurologista, ou mesmo seu clínico de confiança e que seja feita uma investigação. Mas já adianto, em muitos casos, o médico não consegue chegar na causa exata e, infelizmente, a medicina ainda carece de um tratamento para boa parte dos zumbidos. Você tem remédios que atenuam, você tem estratégias, então a dica é reconhecer um zumbido, procurar o quanto antes, porque o quanto mais crônico, pior. Fazer os exames de investigação e, caso não encontre uma causa, ficar tranquilo e seguir as recomendações do seu médico. Mas essa queixa dela é queixa de boa parte da população e, infelizmente, a medicina ainda deve para esses pacientes uma boa solução e espero que a gente encontre bons medicamentos para os próximos anos. Ok. A Aldenora é de Fortaleza. Ela diz, minha mãe é de Quixeramobim, no Ceará, e quer saber se o braço esquerdo dormente com formigamento é um sintoma de AVC. É um sintoma possível. Então, qualquer formigamento, a gente chama de parestesia, perda de sensibilidade ou formigamento numa região específica, pode ser um AVC. Geralmente, o AVC, como um lado do cérebro comanda a outra parte do corpo, você tem de um lado só. Então, pega, por exemplo, a perna e o braço de um lado, ou o braço de um lado, ou o rosto e o braço, já que o braço e o rosto estão numa área bem próxima. Então, se for uma coisa que se instalou de uma hora para outra, está persistente, vale a pena buscar assim ajuda. Agora, existem outras causas, por exemplo, problemas vasculares, problemas cardíacos, síndrome do túnel do carpo, doenças da coluna. Então, formigamento tem várias. Se é o braço todo e se surgiu de repente, eu acho que dentre a investigação, cabe sim a investigação de uma pequena isquemia. Assim. Então, ótimo. A Isabel Estrela, ela é de Salvador, ela diz, boa tarde, doutor, não tenho dores de cabeça, quase nunca, e nem sinto tonturas, mas tenho dificuldades para dormir e tenho bastante pesadelo. O senhor acha que pode ser um problema para procurar um neurologista? Eu acho que sim. Na verdade, o sono ele é fundamental, a gente já falou várias vezes, inclusive no seu programa, sobre o sono. O quanto o sono é importante para a qualidade de vida, né? Para você encerrar o dia e para você se preparar para o dia seguinte. Dormir mal é uma porta aberta para problemas emocionais, oscilação intelectual, pressão alta, diabetes, colesterol, risco de acidentes domésticos, de trânsito. Então, se ela não dorme bem, isso tem mais aí de uma semana, e se ela não tem um motivo claro para não dormir bem, uma preocupação e tal, eu acho que já passou da hora de ela buscar um clínico ou até mesmo um especialista em sono, no caso um otorrino, pneumologista ou um médico neurologista, para ver o que está acontecendo. Então, tem que dormir adequadamente. Perfeito. O Marco Aurélio dos Santos é de Barra do Piraí. Ele diz parabéns pelo programa, antes de qualquer coisa. Obrigada, Marco Aurélio. Ele diz, hoje faço 63 anos, meus parabéns, que Deus te abençoe, feliz aniversário. Ele diz que é motorista rodoviário aposentado. O estresse do dia a dia ele pergunta, o estresse do dia a dia desta profissão pode causar alguma avaria com o decorrer dos anos, bem como pressão arterial alta? Bom, primeiramente, parabéns ao nosso telespectador. É perfeito. O estresse crônico, demasiado, o estresse excessivo, ele é um veneno. Mesmo que ele esteja aposentado hoje? Então, é que assim, hoje, lógico, está aposentado, ele pode gerenciar, mas é lógico que foram muitos anos até se aposentar e você tem, sim, cortisol, que é o hormônio do estresse alto, adrenalina alta. Isso pode fazer a pessoa ganhar peso, pode fazer a pessoa ter o colesterol alto, pode levar um diabetes.
Então, o estresse excessivo do dia a dia, aquele que a gente vai acumulando, vai colocando ali embaixo do tapete, vai acumulando, ele pode levar a problemas de saúde que, às vezes, mesmo depois de se aposentar, eles não são revertidos. Às vezes a pessoa está acima do peso, ou tem um quadro de ansiedade, depressão, distúrbio de sono, colesterol alto, hipertensão. Tudo isso é agravado pelo estresse. Muita gente me procurou essa semana para falar até nos meios de comunicação a respeito do quadro, por exemplo, do cantor Gian, da dupla Jay Giovanni, que ele referiu um estresse, no caso de uma rede social, um Instagram, com relação ao Zezé de Camargo, e naquele momento ele teve... Então o estresse, ele não causa diretamente um AVC, é óbvio que precisa ter outras coisas, mas ele pode ser sim a gota d'água. Durante o estresse, o coração bate mais forte, a pressão arterial aumenta, se ele tiver alguma doença mal gerenciada, pode descompensar. O estresse bom, o estresse ruim, a pessoa pode ter infartos e AVCs. Agora, o que ele falou, nosso telespectador, é sobre o estresse crônico. O estresse crônico é sim um veneno. Então, tem que buscar o controle do estresse, atividades de lazer, né, viagens, momentos para você realmente se desafogar. Que é a resposta da pergunta que ele faz, quais os cuidados que devo ter. Então, relaxar, agora aproveitar que está aposentado, né? E agora que está aposentado, meu medo é outro. A gente, como neurologista, a gente não gosta também do estresse de menos, né? Pouco estresse também é ruim. Ah, é? Às vezes a pessoa entra aposenta e às vezes não sai de casa, ou fica aquela rotina, naquele tédio, e aí surge o problema de memória, depressão e tal. Quando está aposentado, é fundamental ele buscar o estresse do bem, o estresse bom. Buscar aprender coisa nova, buscar um outro engajamento no trabalho, um trabalho voluntário, vai passear, vai viajar. Então ele tem que buscar o estresse. O estresse, ele dá colorido à vida. É que o estresse tem que ser quantificado, direcionado. Também ficar ali só na zona de conforto também não é bom. Então, estresse de menos também faz mal para o cérebro, como faz estresse demais. Agora que ele se aposentou, vai buscar uma atividade física, vai buscar uma coisa que ele gosta, né? Vai desenvolver um hobby, vai ajudar alguém profissionalmente, mesmo que ele já esteja aposentado, mas com os horários que ele quiser, com o nível que ele quiser. Então, não pode parar. Aposentou, quer dizer, opa, não vai precisar mais trabalhar para ter o salário, mas tem que continuar ativo até o último segundo de vida. Ai, gostei tanto dessa colocação, tem tanto telespectador hoje na mesma situação do Marco Aurélio aposentado e achando que tá bom ficar nesse marasmo. Então, bom a gente saber que não, né? A gente precisa continuar o estresse do bem, ativo. buscar coisa nova, Perfeito. engajamento. Doutor, o Jorge, ele pergunta o seguinte, o remédio Aderal é muito famoso nos Estados Unidos por aumentar a memória. Há documentos sobre ele, já assisti documentários. No Brasil, ele é liberado? Existem vários medicamentos, esse é mais um deles, na verdade. Existem vários medicamentos que prometem melhorar a memória. E todos os medicamentos têm sempre algum estudo que diz que sim ou que não e tal. Não existe pílula mágica para memória. Memória é um processo, você precisa definir o que está errado, se é alguma coisa que é daquele indivíduo, se é um distúrbio de tireoide, se é depressão, ou se é uma doença de memória, como um Alzheimer ou múltiplos AVCs levando a perda de memória. Então, todo mundo que tem problema de memória precisa de ser quantificado e você precisa ver qual é o determinante naquele caso. Quase sempre em jovens é desatenção, então não existe você na farmácia comprar. No Brasil tem vários remédios lá na prateleira que prometem isso, ou vitaminas, ou medicamentos mais leves, ou fitoterápicos. Nenhum deles tem comprovação inequívoca que vai melhorar o problema. Recomendo sempre, problema de memória evidente, excessivo, buscar o médico, fazer o diagnóstico correto e aí ser cirúrgico, realmente mudar naquele ponto que está errado naquele caso. Tem que ser personalizado. Então, não recomendo pílulas que resolvam problemas sem que haja atendimento médico. Né? Inclusive, você ouviu bem, o doutor falou, fitoterápico. Às vezes a gente faz uso de fitoterápico achando que tá tudo bem, né? Tem um que é pra memória, que é aquele ginkgo biloba, que afina o sangue. Se de repente você vai fazer uma cirurgia e não avisou o médico, você pode ter uma hemorragia por conta disso. É importante a gente ficar atento e não sair se automedicando, viu? Isso é coisa séria. E aí você fez uma ressalva importante com relação ao ginkgo biloba, que alguns trabalhos, pessoas que estavam usando o AS, o ácido acetil salicílico, ou outros anticoagulantes, tiveram até risco de sangramento. Então, tem que tomar cuidado. Escolhas da área da saúde tem que ser balizada por um profissional, porque senão você está correndo um risco e colocando em risco o que você tem de mais precioso, que é o seu organismo. A Valquíria de Anápolis, ela diz, meu amigo sofreu um AVC essa semana e perdeu a fala e o movimento do lado direito. Qual o motivo da perda da fala? Ele vai voltar a falar? Difícil prever, porque a gente não consegue saber. Então, tem pacientes que melhoram, pacientes que não melhoram. Então, como a gente falou da fala, a área da linguagem fica no hemisfério esquerdo, principalmente nos praticamente todos os destros e em boa parte dos canhotos. O lado esquerdo comanda o lado direito. Então, ele tem uma fraqueza do lado direito e é muito comum um AVC, quando dá fraqueza do lado direito, dá alteração de fala, de você produzir a fala. Então, a fala, quem faz a fala é totalmente o cérebro. Existe uma área
realmente lá no lobo frontal, chamada área de Broca, e ela fica muito perto da área que mexe o braço e a perna direita. Então é muito comum essa associação que ela falou, fraqueza do lado direito e dificuldade de fala. Ele vai precisar de um trabalho, de muita paciência, de uma reabilitação, e torço imensamente para que haja uma recuperação. Se a lesão foi muito grande, muito em cima da área, essa recuperação é mais difícil. Se a região é meio periférica e aqueles neurônios só desligaram, não morreram, a recuperação é mais fácil, né? Então é muito difícil a gente saber no caso dele sem ver imagens e sem examinar o paciente. Fato é, em menos de 1, 2 anos, tem que fazer de tudo, tem que investir em fisioterapia, em fonoterapia, em reabilitação, porque a evolução neurológica, por vezes, nos surpreende satisfatoriamente. Eu encontro pacientes que sumiram, às vezes, no consultório por 3, 4 anos e falam, nossa, como você está bem, né? E o paciente está ótimo. Então, por mais que existem casos com sequela, muitas vezes também existe a surpresa positiva. Que bom. A Maria Aparecida de Montes Claros, ela pergunta o seguinte, ficar com o braço adormecido durante um longo período, sem conseguir movimentá-lo direito, é indício de que a pessoa possa ter um AVC? Então, qualquer sintoma neurológico agudo pode ser um AVC. Lógico, perda de força e de sensibilidade num braço. Agora, a causa mais comum de perda de força e sensibilidade é quando você comprime os nervos que fazem a movimentação do braço. A gente até brinca que é a síndrome do sábado à noite. A pessoa vai dormir cansado, com alguém colocado no braço, aí acorda de madrugada com o braço formigando sem conseguir mexer. Acho que todo mundo aqui no estúdio, em casa, já aconteceu isso. Falou, nossa, acho que eu tive um negócio. Você começa a mexer e a força começa a voltar. Então é porque você interrompeu o fluxo de sangue no braço ou porque você comprimiu alguma raiz, algum nervo no braço. Agora, se isso acontecer em pessoas mais idosas, com fator de risco, ou a pessoa não percebeu que comprimiu o braço, não foi quando acordou, eu acho que justifica, sim, ir ao hospital e, pelo sim, pelo não, investigar essa possibilidade de uma isquemia. Tá joia. Agora a pergunta relacionada à memória. Atenção, porque eu sei que tem muita gente aí com problema de memória, tem muita gente esquecido, e a gente precisa entender também como é que funciona o nosso cérebro em relação à nossa memória que incomoda tanto a gente, né? A Tereza Lima é de São Paulo. Ela diz, Dr. Leandro Teles, estou com problemas de memória. Às vezes estou conversando e não consigo lembrar tal nome ou tal dado. Terminei a faculdade no ano passado, mas tinha que estudar para a prova no mesmo dia, senão não lembrava de quase nada. Tirava 10 em quase tudo, mas hoje não lembro de detalhes das matérias que estudei. Tenho 60 anos. Isso é normal? Tem tratamento? Obrigada pela atenção. Grande abraço, Tereza Lima. Acho que todo problema de memória que está impactando na qualidade de vida, ele não é normal, tem que buscar realmente ajuda. A gente também, às vezes, se cobra por ter uma memória meio perfeita, né? A gente acha que é só mesmo ir vivendo e vai lembrando. Então, fases de sobrecarga, problemas emocionais, alterações hormonais, tudo isso pode fazer nossa capacidade de oscilar um pouco. Ela descreveu um problema que é bem típico, né? Que é a evocação. Ela até tem coisas consolidadas, mas ela não consegue acessar a informação naquela hora. Encontra alguém no elevador, não sabe o nome da pessoa, não sabe de onde conhece. Então, eu acho que no caso dela, como já está com 60 anos, eu acho que vale a pena, sim, procurar um médico, quantificar esse problema. A gente tem alguns testes que o neurologista faz no consultório. Já é uma idade com um pouco mais de risco, né? Aí vai fazer alguns exames e é possível que, às vezes, pequenas mudanças do estilo de vida já causem impacto positivo. Todo mundo, a partir dos 55, 60 anos, tem uma dificuldade um pouquinho maior na memória. Só que, geralmente, o cara leva com jogo de cintura. Ele também tem mais experiência de vida, faz as coisas com mais calma. Então, ele tem que ajudar um pouquinho o cérebro, né? Encontra alguma coisa importante, já dá um destaque, já fala em voz alta, já faz uma analogia, já faz um link mental. Geralmente, isso não atrapalha o ritmo de vida. Se aquilo tem impacto, nossa, ele está muito esquecido, tenho medo de deixar ele sozinho, deixar um fogão ligado. Nossa, ele esqueceu de pagar uma conta, dar um recado importante. Aí é porque passou da hora dele realmente buscar ajuda especializada, porque pode ser uma doença cerebral ou uma doença do corpo impactando na qualidade de vida do cérebro mesmo. Ok. A Hélida Giannini, ela é de Iguaraci, ela diz, minha sogra vive com dor de cabeça. Já fez ressonância e não foi descoberto nada. O que pode ser? E tomar remédio por conta própria? Ah, isso é um bom assunto. Dor de cabeça. Eu conheço um monte de gente que tem dor de cabeça quase que diariamente, que se automedica quase que diariamente. Tem gente que chega a tomar 6, 7, 8 comprimidos num dia só para dor de cabeça. O que pode ser essa dor de cabeça? Dor de cabeça é complicado. Por quê? Porque ela é muito comum, muito frequente. Então a pessoa acaba se automedicando, tocando. Aí melhora um pouquinho, ela vai passando e toma outro remédio. Dor de cabeça tem várias causas. Basicamente, a gente tem 2 grandes grupos, né? As dores de cabeça que a gente chama de primárias,
primária, quando a pessoa tem uma doença tipo enxaqueca, ou tipo dor de cabeça tipo tensão muscular, que é tipo de tensional. Essa pessoa tem uma característica genética, onde qualquer coisa que dá errado no dia dela, ela tem dor de cabeça. E aí, às vezes, tem que fazer um tratamento crônico, né? Tem que tomar remédio, mudar estilo de vida, mas não é analgésico. É o remédio que o neurologista escolhe, junto com a pessoa. Também não é qualquer remédio, é o remédio específico para aquela paciente. Existe um outro grupo, que é quando você tem uma outra doença que dá dor de cabeça. Por exemplo, eu tive uma meningite, uma sinusite, eu bati a cabeça, eu tenho um tumor e tal. No caso dela, ela falou a sogra dela, com uma dor intensa. Ah, fez uma ressonância, tá ok. Calma, a ressonância também não vê tudo, né? Eu acho que ela tem que ser bem examinada e ver e qual grupo ela tá. Se tiver no grupo de uma doença que dá dor de cabeça, tem que tratar a doença de base. Se tiver no grupo da enxaqueca, da tensional, que é uma doença primária, ela tem que fazer prevenção de dor e mudar o estilo de vida. Seja como for, o médico ajuda muito. Mas procurar um médico só para uma dor de cabeça, calma lá. Em 90% das vezes, aquilo é algo benigno. Às vezes não, é uma doença onde a dor é só a ponta de um iceberg. Então a dor está incomodando, está sendo muito frequente, pegou pacientes de idade, está atrapalhando sua vida, ou você está tomando mais de um remédio por semana, passou da hora de buscar realmente um médico neurologista para ser examinado e investigado. E calma de falar assim, uma ressonância ou eu fiz uma tomografia, está normal. Esses exames não veem tudo, né? Por exemplo, uma sinusite às vezes não é visto numa ressonância de crânio. Uma meningite não é vista numa tomografia. Várias doenças respondem por dor de cabeça e cada uma tem uma investigação e uma condução específica. Por isso que é importante a gente levar a nossa saúde a sério. Tem que fazer a prevenção de forma seríssima, tem que fazer exames periódicos. Teve uma época que eu estava com uma dor de cabeça muito forte e era minha disfunção da tireoide. Então, depois que você controla, fica tudo tranquilo. E aí você tem uma vida tranquila. Então, tem que investigar mesmo. Cuidado com a automedicação, porque faz mal, né? Faz mal, é péssimo, péssimo. Olha, conversei com o Dr. Leandro Teles, foi uma delícia, né? Nosso bate-papo, dá vontade de a gente ficar conversando horas. Então é assim, é você no consultório do médico. Aqui eu gosto que você se sinta realmente à vontade e pergunte aquilo que é importante pra você. Porque a nossa saúde vale ouro e você vale ouro pra gente, viu? Dr. Leandro tem um site que é o leandroteles.com.br, você entra lá que tem mais dicas, www.leandroteles.com.br, é um médico que a gente gosta e indica sempre pra você. Eu queria deixar também o Face, a gente tem uma fanpage que é Neurologista Leandro Teles. E as pessoas ficaram com alguma outra dúvida, ou quer fazer alguma sugestão para a gente abordar. Pode entrar lá pelo programa. Facebook, só colocar ali onde vai procurar, Neurologista Leandro Teles. E aí você vai ter uma série de matérias e vai poder comentar a nossa participação de hoje. E inclusive dar novas sugestões. Lá é o canal de comunicação mais fácil do que o site. Perfeito. Também no Instagram, para quem gosta de foto, Neuro Leandro Teles. Lá a gente coloca algumas fotos, coloca algumas dicas. Quem quiser participar e se comunicar por essas redes, porque às vezes a pessoa está longe. É muito fácil, né? Eu gosto muito do Facebook e do Instagram. Neurologista Leandro Teles, ou no Instagram, Neuro Leandro Teles. A gente só não gosta quando a pessoa manda perguntas assim de ordem pessoal, que a gente não consegue responder, obviamente, porque não existe telemedicina, né? Mas perguntas de âmbitos gerais ou críticas construtivas e sugestões, a gente está absolutamente à disposição. Muito obrigada, doutor Leandro. Sempre muito bom te receber. Obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. Ótimo, né, gente? Conversar sobre a nossa saúde é fundamental. Entender melhor o funcionamento do nosso organismo é prioridade. Tem que ser sempre assim. Leve a sua saúde a sério.